Olá! Agora você irá assistir a aula 5. Nesta aula falaremos sobre funções. A partir desta aula estudaremos as funções reais, isto é, determinadas relações de dependência entre quantidades descritas por números reais. Uma função pode ser representada de diferentes formas. Exemplo: note a relação estabelecida entre os conjuntos A e B abaixo. Entre esses conjuntos está estabelecida a seguinte relação: cada elemento de A associa-se ao seu triplo em B. Neste primeiro caso, temos a representação de uma função por meio de uma tabela. E agora, veremos a representação de uma função por meio do diagrama de Venn. Observe que todos os elementos em A têm correspondentes em B, e cada elemento de A está associado a um único elemento de B. E por último, vamos ver a representação de uma função por meio de uma expressão algébrica. Neste caso, temos uma função de A em B e pode ser representada por meio de y igual a 3x. Um gráfico no plano cartesiano também representa uma função. Podemos definir função da seguinte maneira: dados dois conjuntos não vazios A e B, uma função de A em B é uma relação tal que a cada elemento x pertencente a A associa-se a um único elemento y pertencente a B. Como as funções que serão estudadas são funções reais, dizemos que A e B são subconjuntos dos números reais. Observe a notação: f de A contido em R em B contido em R, tal que todo x de A está associado a um único y em B. Vamos estudar agora o domínio, contradomínio e imagem de uma função. Dada uma função f de A em B, chamamos de domínio de f ao conjunto A, e ao conjunto B chamamos de contradomínio de f. Sendo assim, domínio de f é igual a A e contradomínio de f é igual a B. Para cada elemento de x pertencente a A, o elemento y pertencente a B, tal que y é igual a f de x, chama-se imagem de x pela função f. Assim, o conjunto imagem é o conjunto formado por todos os y pertencentes a B que estão associados a algum x pertencente a A. Dessa forma, o conjunto imagem de f é o conjunto formado por todos os valores de y pertencentes a B, tais que existem x pertencente a A, tal que y é a imagem desse x pela função f. Considerando o exemplo inicial, vamos identificar os conjuntos. Domínio de f é igual a A, que é igual a -2, -1, 0, 1 e 2. Contradomínio de f é igual a B, que é igual a -8, -6, -4, -3, 0, 3, 6 e 7. O conjunto imagem de f é igual a -6, -3, 0, 3 e 6. Vamos definir agora o que é o gráfico de uma função. Vamos lembrar que o gráfico de uma função também representa essa função. Dada uma função f com A contido ou igual a R em B contido ou igual a R, o gráfico de f é representado por todos os pares ordenados x e y que satisfazem essa função. Vamos ver o exemplo a seguir. Represente graficamente a função f de x igual a 3x. Vamos estudar agora a classificação das funções. Uma função pode ser classificada das seguintes formas. Primeiro, quanto ao crescimento, ela pode ser crescente, decrescente ou constante. Crescente. Algebricamente, dizemos que uma função f é crescente dados x1 e x2 pertencentes ao domínio de f,
tais que x1 seja maior que x2. Então, f de x1 é maior que f de x2. Em outras palavras, uma função é dita crescente se à medida que os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam. Veja o exemplo a seguir. Seja f uma função real definida por f de x igual a x mais 1. Note que f é uma função crescente, pois à medida que aumentamos o valor de x, o valor de y, que é igual a f de x, também aumenta. Decrescente. Algebricamente, dizemos que uma função g é decrescente se dados x1 e x2 pertencentes ao domínio de g, tais que x1 seja maior que x2. Então, g de x1 é menor que g de x2. Em outras palavras, uma função é dita decrescente se à medida que os valores de x aumentam, os valores de y diminuem. Vejamos o exemplo a seguir. Seja g uma função real definida por g de x é igual a menos x. Note que g é uma função decrescente, pois à medida que aumentamos o valor de x, o valor de y, que é igual a g de x, diminui. Constante. Algebricamente, dizemos que uma função h é constante se dado qualquer x pertencente ao domínio de h, então y é igual a h de x, que é igual a c, tal que c é uma constante pertencente a R. Em outras palavras, uma função é dita constante se para qualquer x do domínio associamos o mesmo y igual a c, sendo c uma constante pertencente a R. Dessa forma, o valor de y não aumenta nem diminui, fica sempre sendo o mesmo. Veja o exemplo a seguir. Seja h uma função real definida por h de x igual a 2. Note que a função h é constante, pois para todo x do domínio, o valor de y, que é igual a h de x, é sempre o mesmo, neste caso, y igual a 2. Observação. Uma função não necessariamente possui um crescimento regular, isto é, uma função pode assumir o caráter crescente, decrescente e constante ao longo de seu domínio. Vejamos o exemplo a seguir. Seja f uma função de R em R, definida por 1 se x for menor que menos 3, x mais 4 se x for maior ou igual a menos 3 e menor que 2, menos x mais 8 se x for maior ou igual a 2. Note que a função acima possui um comportamento constante no intervalo de menos infinito até menos 3 aberto, comportamento crescente no intervalo menos 3 aberto até 2 aberto e comportamento decrescente no intervalo 2 aberto até mais infinito. Outra possível classificação de uma função é quanto à paridade. Este tipo de classificação é aplicado apenas a alguns tipos de funções. Sendo assim, existem funções que não são pares nem ímpares. Função par. Algebricamente, dizemos que uma função f é dita par se para todo x pertencente ao domínio de f, temos que f de x é igual a f de menos x. Graficamente, isso significa que funções pares são simétricas em relação ao eixo y. Vejamos o exemplo a seguir. Seja f a função real definida por f de x igual a módulo de x. Repare que a função é par, pois para todo x pertencente ao domínio de f, temos que
módulo de x é igual a módulo de menos x, o que implica que f de x seja igual a f de menos x. Vejamos o gráfico. Observe que o eixo y é como um espelho para esta função. Função ímpar. Algebricamente, dizemos que uma função g é ímpar se para todo x do domínio de g temos que a imagem g de menos x é igual ao simétrico da imagem de g de x. Graficamente, temos que funções ímpares são simétricas em relação à origem, ou seja, ao ponto de coordenadas 0, 0. Vejamos o exemplo a seguir. Seja g uma função real definida por g de x é igual a seno de x. Repare que a função é ímpar, pois para todo x pertencente ao domínio de g, temos que seno de menos x é igual a menos seno de x, o que implica que a imagem de x pela função g seja igual ao simétrico da imagem do simétrico de x pela função g. A próxima classificação que estudaremos são as funções injetivas, sobrejetivas e bijetivas. Este tipo de classificação é aplicado apenas a algumas funções. Sendo assim, existem funções que não são injetivas nem sobrejetivas e, consequentemente, também não serão bijetivas. Função injetiva. Algebricamente, dizemos que uma função f é injetiva se dados x1 e x2 pertencentes ao domínio de f, tais que x1 seja diferente de x2. Então, f de x1 é diferente de f de x2. Em outras palavras, dizemos que uma função é injetiva ou injetora se para quaisquer dois elementos distintos do seu domínio temos que suas imagens são distintas. Vejamos um exemplo. f de x é igual a x mais 1. Repare que os valores distintos de x resultam em valores diferentes para a imagem desse elemento. Sendo assim, a função f é um exemplo de função injetiva. Observe o gráfico. Função sobrejetiva. Seja g de a contido ou igual a r em b contido ou igual a r uma função. Algebricamente, dizemos que uma função g é sobrejetiva se, para todo y pertencente a b, existe um x pertencente a a, tal que y é igual à imagem de x pela função g. Em outras palavras, dizemos que uma função é dita sobrejetiva ou sobrejetora se o conjunto dessa imagem é igual ao conjunto do contradomínio, isto é, se todo elemento do contradomínio é a imagem de pelo menos um elemento do domínio. Veja o exemplo a seguir. Considere a função g de r em r definida por g de x igual a x. Note que o conjunto imagem dessa função é todo o conjunto dos números reais e, dessa forma, para todo y pertencente a r, existe x pertencente a r, tal que y é igual a g de x. Em outras palavras, o contradomínio da função g é igual à imagem da função g. Observe o gráfico. Atenção! Vale ressaltar que toda função polinomial de primeiro grau é sobrejetora. Função bijetiva. Algebricamente, dizemos que uma função é bijetiva se há uma correspondência biunívoca entre os elementos, isto é, se a função é injetiva e sobrejetiva simultaneamente. Observe o exemplo. f de x igual a x mais 1.
Como vimos anteriormente, sabemos que essa função é injetiva e sobrejetiva, portanto, f é bijetiva. Mas atenção! A lei algébrica não é suficiente para definir uma função e nem tampouco a sua classificação. Um caso interessante é a função x². Vamos analisar, como exemplo para fecharmos essa aula, o caso da função dada pela lei algébrica f de x igual a x². Quando definimos uma função assim, apresentando apenas sua lei algébrica, estamos sempre supondo que o domínio e contradomínio são os mais amplos possíveis. Neste caso, teríamos então a função f de R em R, que a cada x associa x². O contradomínio é todo o eixo y e a imagem são os números reais não negativos. Ou seja, esta função não é nem injetiva nem sobrejetiva. Além disso, ela é decrescente antes do zero e crescente depois do zero, e é uma função par. Observe o gráfico. No entanto, se considerarmos a função f de R em R não negativos, tal que f de x é igual a x², essa função passa a ser sobrejetiva, visto que agora o seu contradomínio são apenas os números não negativos. Mas, da mesma forma que na anterior, ela é decrescente antes do zero e crescente depois do zero e é uma função par. E se tivermos uma função f de R não negativos em R, tal que f de x é igual a x²? Nessa função, estamos considerando para x apenas valores não negativos, o que implica em que ela passa a ser injetiva, pois cada elemento da imagem tem apenas um domínio associado a ela. Além disso, agora essa função é estritamente crescente e não pode mais ser classificada quanto à paridade. Por fim, considere a função f R não negativos em R não negativos, tal que f de x é igual a x². Note que para esta função, o contradomínio e a imagem são iguais. E além disso, para cada elemento da imagem há um único domínio associado. Logo, ela é bijetiva, estritamente crescente e sem classificação quanto à paridade. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula e até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho. Já ia esquecer. Não se esqueçam de compartilhar este vídeo com seus amigos.